Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me... Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, este 26º domingo do tempo comum, dia da ressurreição, desejando que o seu dia realmente seja repleto da luz do ressuscitado, da força que vem do alto. Para rezarmos melhor ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 26º domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus, o Santo Evangelho. O Evangelho do dia de hoje está em Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Ouçamos atentamente, com piedade, essa palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, pois mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem.
O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho, onde Jesus conta para os fariseus aquela parábola do rico e Lázaro. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes deste Evangelho que nós ouvimos. A palavra de Deus não diz que aquele homem rico era um homem mau. Em lugar nenhum nós vemos dizendo que aquele homem rico era maldoso, praticava a iniquidade, praticava o mal. Não, de forma alguma. Quem sabe aquele homem era até um religioso, e muito possivelmente era, porque Jesus se dirige justamente aos fariseus para contar essa parábola. Quem sabe um homem que ia à sinagoga todos os sábados, que cumpria suas obrigações com a religião, com a sociedade civil de um modo geral, um homem bom cidadão, um homem religioso. Tanto que naquele diálogo que há, ele chama Abraão de pai. Isso porque certamente tinha muito em conta a fé dos hebreus. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar, porque muito facilmente nós de cara queremos já enxergar aquele homem como um homem maldoso. Não, não é um homem mau. Um segundo detalhe que eu destaco é que no Evangelho aquele rico não tem nome, enquanto o pobre mendigo tem um nome, é Lázaro, que significa Deus me socorrerá. Mas o rico não tem nome, porque ele já é abastado de tudo. Ele não precisa pedir socorro. Ele já tem tudo à sua disposição. E às vezes o fato próprio de apegar-se às coisas deste mundo, às coisas materiais, leva o indivíduo a despersonalizar-se, a perder a sua própria identidade, por estar tão ligado e tão apegado às coisas deste mundo. É isso que acontece com aquele rico. Ele não tem nome, porque já está despersonalizado. Já perdeu a sua identidade, porque ele se identifica praticamente com aquilo que possui. Enquanto Lázaro, o mendigo, não tem outra coisa senão ainda a força para pedir socorro ao Senhor. E um terceiro detalhe importante desse Evangelho. O rico não é um homem mau, como já lembramos, e o seu pecado não está no fato de ser rico, mas está no fato de ser indiferente ao outro. Aquele homem passa todos os dias por aquele mendigo e simplesmente o ignora. É como se ele fosse mais um entre os cães que estão ali na rua, à sua porta,
simplesmente se torna indiferente àquele homem que sofre. Está aí o grande pecado daquele rico. Quem sabe até se apressando para chegar à sinagoga, para cumprir suas obrigações religiosas, e se torna indiferente àquele que está ali com fome, faminto, sofredor. Esse é o grande pecado daquele homem rico. Não é possuir riquezas, mas é ter um coração tão fechado ao próximo, ao ponto de endurecer-se em si mesmo. E um terceiro e último detalhe importante que eu chamo a atenção desse evangelho. Aquele rico que está nas chamas pede a Abraão que mande Lázaro até a terra de volta, acreditando que se um que já morreu voltar para dizer aos seus irmãos que se convertam, eles se converterão e não vão parar naquele lugar de tormento. Ao que Abraão responde: lá eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Porque se não escutarem a Moisés e aos profetas, não acreditarão, nem mesmo que volte alguém do mundo dos mortos. Quem é Moisés e os profetas, irmãos? A Bíblia, a Escritura, os ensinamentos do Senhor, a palavra de Deus escrita. É isso que representa Moisés e os profetas. Era assim que os hebreus chamavam, porque os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados livros de Moisés. O Pentateuco para nós, que é chamado pelos judeus de Torá. E os outros livros são considerados livros proféticos. Por isso é um símbolo dizer, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras à disposição deles. Se eles não estão dispostos a ouvir as escrituras, a escutar o ensinamento da palavra de Deus, mesmo que vá alguém do mundo dos mortos, eles não acreditarão. Oxalá possamos nós nos deixar guiar pela palavra, nos deixar instruir pela palavra de Deus, orientar pelas Sagradas Escrituras, de modo que aprendamos a partilhar e não sejamos indiferentes aos nossos irmãos, principalmente àqueles que sofrem mais. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor.